Nós falamos aqui então a respeito do impostômetro, né, que é aqui caracterizado pela nossa Capitu, e quanto a gente paga de imposto. E a gente vê aqui o seguinte: como é que vão, ou como é que estão as contas públicas? Haja vista que nós temos também em andamento no Congresso Nacional, já foi explicado aqui várias vezes, a chamada reforma administrativa. Para a gente poder entender essa relação entre uma coisa ou outra, porque mexe com o nosso dia a dia, mexe com o nosso bolso, mexe com as contas dos governos, municipal, estadual, federal, etc. Nós pedimos ao professor Murilo Torelli, que é professor de contabilidade do Mackenzie. Professor Murilo, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Heródoto, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui e conversar de um assunto tão polêmico e desafiador administrativo. Professor, quando se fala em reforma tributária que está rolando no Congresso, se fala apenas em mudar as formas de arrecadação ou se fala também em cortar gastos? Você tem razão nesse ponto de análise, Heródoto. A reforma tributária, ela não pensa em corte de gastos. A reforma tributária está pensando em formas de arrecadação, métodos de entrega de obrigações de declarações, obrigações acessórias, mas o corte de gastos não está no escopo da reforma tributária, e sim na reforma administrativa. Agora, professor, quando a gente fala em reforma de gastos, até no nosso dia a dia, a gente sabe quanto a gente paga de água, quanto paga de luz, quanto paga de escola e imposto por aí afora. O poder público também sabe quanto ele gasta, por exemplo, com investimento em educação, investimento no funcionalismo público, investimento nas Forças Armadas? Isso é claro. Sim, o poder público, igual nós, tem um orçamento também para ser cumprido. Claro, é igual, eu trouxe uma analogia bem interessante no gasto doméstico. Quando a gente percebe, nossos gastos domésticos só vão aumentando. Chega uma hora que o nosso gasto doméstico fica maior do que a nossa arrecadação, do que o valor que a gente recebe de salário, por exemplo. Então, está na hora da gente começar a repensar em casa do que podemos gastar mais ou menos, onde enxugar os nossos gastos. O poder público está na hora de começar a pensar nesse processo também, porque os gastos públicos estão aumentando, e é normal que isso aumente mesmo, mas chega uma hora que ele tem que começar a repensar que a arrecadação, os tributos arrecadados não são suficientes para cobrir os gastos que o governo tem. Ô, professor, tem certas despesas que são forçadas que a gente não pode deixar de pagar. Não posso deixar de pagar água, não posso passar de pagar a luz, não posso deixar de pagar o condomínio, senão vou botar para fora, né? Vão me cobrar na justiça por aí afora. O governo tem essa mesma facilidade, ou seja, ele começa, ele estima que vai gastar X num determinado ministério, depois ele diz, opa, peraí, vai ter uma contenção. Ou seja, em vez de gastar 10, esse ano nós só vamos gastar 6. Sim, o governo consegue ter uma flexibilidade no trabalho dele. Claro, é muito mais engessado do que a nossa vida privada. Nossa vida privada você consegue gastar, olha, eu não vou comprar um produto mais barato no supermercado, vou deixar de fazer um passeio, uma viagem. Quando a gente olha para o lado público, o volume dos gastos já são gastos já determinados. Por exemplo, o salário. O salário do funcionalismo público você não consegue alterar muito, porque ele é um salário concursado, um empregado concursado, um salário determinado. Mas sim, o governo consegue pensar em alguns gastos. Por exemplo, redução do número de ministérios, alguns cargos comissionados que não são de funcionários públicos, as próprias estatais sendo mais eficientes. O governo precisa começar a pensar num processo de modernização do funcionalismo público. Professor, no passado, quando as minhas contas estouravam, eu entrava no cheque especial. Hoje eu entro no cartão de crédito. O governo tem coisas semelhantes. Quando ele estoura, ele tem um cartão de crédito, ele tem um cheque especial. Como é que ele se vira? Sim, o governo também, igual nós, ele também emite dívida. Ele começa a pegar empréstimos. E aí isso é uma bola de neve, né, Heródoto? Cada vez que você pega um empréstimo, o governo pega um empréstimo, ele está devendo aquele empréstimo mais os juros daquele empréstimo. E aí no próximo período, além de pagar o empréstimo, ele tem que pagar mais juros. Ele precisa de mais arrecadação ou cortar mais gastos. E cortar gastos não parece ser um dos objetivos do governo. Professor, e quem é que empresta para o governo? Antigamente, o governo se emprestava, tomava dívida muito com o exterior. Hoje, o próprio mercado nacional acaba emprestando para o governo. Por exemplo, esses títulos de Tesouro Nacional é o governo tomando dinheiro emprestado com os contribuintes, com os investidores que têm dinheiro sobrando para poder emprestar para o governo. Sei. Quer dizer, ele vende, então, títulos no mercado? Sim, são títulos do mercado. E quanto mais o governo pega emprestado, mais arriscado fica para o governo. E mais o governo tem que pagar em taxa de juros, porque os juros têm uma relação direta entre risco e retorno. Então, quanto mais arriscado o governo está, mais empréstimos ele tem, mais caro vai custar a dívida para ele.
Professor Murilo, olhando então para o lado da arrecadação, né? Como você lembrou muito bem, está diretamente ligado aqui à reforma administrativa. Se propõe agora a chamada cobrança de impostos dos chamados super ricos. Isso vai ajudar aí a dar um alento para o governo? O governo aprovou um arcabouço fiscal pensando em zerar o déficit em 2024, buscando algumas fontes de arrecadações. Uma delas é cobrar sobre os super ricos, mas não é o suficiente. O governo, com a proposta aí que ele tem de orçamento para 2024, ele precisa de 168 bilhões de reais, além dos 2 trilhões que você já mostrou agora no impostômetro. Então o governo tem que trabalhar bastante ainda para buscar outras formas de arrecadação. E não é só sobre os super ricos. Super ricos é uma parcela disso. São fundos que ele passa a tributar, mas ele também tem buscado outras formas, como autuações do CARF. É uma fome arrecadatória. O governo precisa ter um pouco de equilíbrio sobre isso, porque quando ele exagera um pouco nessa fome arrecadatória, quem acaba sofrendo, sendo penalizado, são as empresas e os contribuintes e as empresas que geram emprego, né? A empresa que faz a economia do país funcionar. Professor, assim como a gente tem o impostômetro, a gente tem também o sonegômetro. Eu, infelizmente, não tenho ele aqui ao vivo agora. Mas, de vez em quando, a gente mostra o sonegômetro, ou seja, quanto de dinheiro deveria ter sido arrecadado e não é arrecadado. Eu acho que o cálculo é feito pela Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal. É online também, é interessante a gente acompanhar. Então, eu pergunto o seguinte, melhorando esse combate a essa evasão ou não pagamento de impostos, isso também ajuda? Eu acho que a simplificação ajuda mais do que o combate. A questão da complexidade tributária é o que gera maior dificuldade em relação aos tributos e à sonegação. Os contribuintes percebem que o processo tributário é moroso, difícil e oneroso, e aí acabam atraindo a sonegação. Claro, a fiscalização é importante e necessária, não podemos deixar de ter fiscalização, mas a simplificação do processo é mais funcional do que só a fiscalização. Porque a fiscalização vai gerar uma judicialização depois, e não garante arrecadação. Demora muito, a justiça também é morosa. Perfeito. Robson, nós temos então o sonegômetro, só para a gente ter uma ideia aqui. Professor, nós falamos do online agora do impostômetro, e o Robson aqui recuperou o sonegômetro. Olha, o sonegômetro que é um cálculo. Vou ler aqui para o pessoal que está acompanhando aqui as suas explicações. Foram sonegados 500 bilhões 284 milhões de reais. Até agora, foram sonegados R$500 bilhão de reais. Eu acho que isso faz importante na conta de qualquer país, não, professor? Sem dúvida, isso faz dar o equilíbrio. Existe uma pesquisa chamada Estudo de Laffer, que ele fala que quanto menor a tributação do país tiver, maior vai ser o desenvolvimento da economia do país. E a economia acelerada, o governo consegue arrecadar mais. Então, quem sabe o governo criando técnicas com uma reforma tributária, técnicas com a tributação menor, cargas tributárias menores, a arrecadação acaba sendo maior e diminui esse número aí do sonegômetro. Professor Murilo, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Bom dia. Obrigado. Professor Murilo Torelli, professor de contabilidade do Mackenzie. Bom, tá aí uma porção de explicações de ordem didática para a gente formar, cada um formar a sua própria opinião. Mas quer ver um caso prático do que o professor acabou de falar? Ouça aqui a informação do nosso companheiro Rafael Alves. A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram ontem a Operação Sucata, que tem como alvo um grupo empresarial com dívida bilionária. Os investigados produzem insumo para a indústria a partir da reciclagem de metais. Ao todo, são mais de 5 bilhões de reais em dívidas com a União. A investigação começou com a notícia-crime encaminhada pela Receita Federal sobre um grupo que criou mais de 50 empresas, na maioria fantasmas, para burlar o pagamento de impostos. Uma decisão judicial determinou o bloqueio de todos os bens do grupo. Entre esses bens estão, pelo menos, 40 imóveis avaliados em cerca de 38 milhões de reais, mais de 120 veículos, um iate avaliado em 14 milhões, 3 lanchas e dinheiro depositado em contas bancárias pertencentes aos envolvidos. Os alvos da operação são acusados de cometer os crimes de sonegação de impostos, associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somam 23 anos de prisão. Do Rio de Janeiro, Rafael Alves.